Fala Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Para a gente falar sobre esses nomes que estão aparecendo aí de possíveis contratações de análise de desempenho e mercado. Calma que a gente vai falar sobre isso, né? Vamos falar também sobre o que foi um balanço, uma espécie de um balanço sobre o que foi essa entrevista do Tonhão, do Antônio Carlos Teixeira, assim como o Glauber e o Milton, e também o Gustavo, diretor jurídico, hoje para a Remo TV, tá? Então fica até o final para você poder entender tudo que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Mas deixa eu pedir para você que já está chegando aqui para assistir o vídeo até o final, verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante mesmo, de verdade, tá bom? Bom, galera, vamos lá, vamos começar falando sobre essa questão de analista de desempenho. Tem muita gente me perguntando, Jorge, vai realmente vir um analista de desempenho? Não vai? Isso é verdade? Até que ponto? Enfim, eu costumo não descredibilizar, digamos assim, nada e nem ninguém. Acho que cada um faz o seu trabalho, tem as suas fontes, consegue a informação da melhor forma possível, mas o que chega para mim é que não há nada. Não há nada, tá? Hoje a análise de mercado e desempenho ela é composta, eu vou colocar aí o Papelim junto também, por 4 pessoas. O Papelim, o Rafael que veio com ele e mais 2 analistas. Essa equipe de 4 pessoas é que compõe aí essa questão do Cifute, o Centro de Inteligência do Futebol, que tem as análises de desempenho de mercado e a figura do executivo que também flutua nessa situação aí em relação a análise de desempenho, em relação até por causa da contratação de jogadores. Tudo passa primeiro por essas mãos dos analistas para chegar no Papelim, e aí ele toma a decisão, entra em contato com o jogador, né, juntamente num consenso com o Rodrigo Santana, para saber se vai se encaixar no esquema do Rodrigo, mas quem dá a última palavra é a direção de futebol, a direção do Clube do Remo, o CODIR, no caso o Conselho Diretor, tá? Então é assim que funciona, e de acordo com informações que eu fui atrás, eu verifiquei, enfim, não há nada em relação a nenhum tipo de nome de analista de desempenho nesse momento para o Clube do Remo, tá? O Clube do Remo foca nas rescisões que ainda estão pendentes e nas renovações que precisam acontecer ainda, tá? Lembrando que até hoje mesmo, durante a entrevista, o Tonhão falou sobre isso, não há ainda nomes a serem anunciados de novas contratações, até porque boa parte dos jogadores que o Remo está de olho ainda estão disputando Série B e Série A. Então, muita calma nessa hora. O que vai acontecer agora ainda é confirmação de mais saídas, de novas saídas daqueles que já estavam, inclusive por empréstimo. Filipinho já foi aí colocado como empréstimo, o Paulinho Curuá, o Ronald, enfim. Tem essa questão das saídas, tem a questão dos empréstimos e a questão das renovações, porque ainda tem nome daquela lista para ser renovado. Então, vamos dar tempo aí para que isso tudo possa acontecer da melhor forma possível, tá? E assim, surgiu um questionamento e uma pergunta que alguns vieram fazer para mim sobre o CEO, o tal do CEO que o Clube do Remo já anunciou, inclusive na coletiva de novo, né? Foi perguntado sobre isso, e eu acho que foi o Tonhão ou foi o Glauber que falou sobre a vinda do CEO para o Clube do Remo, para ajudar no futebol em 2025. E aí surgiu aquela questão, o que é que faz o CEO, o que é que faz o executivo, para que precisa dos dois, enfim. Bom, se a gente for pegar na definição mesmo, o que acontece é o seguinte: o CEO é um cara que coordena o clube como um todo. Ele é o responsável pela organização e pelos planos de execução de todos os departamentos do clube. Ele gerencia o clube como um todo. O executivo de futebol, ele é responsável por administrar as atividades específicas relacionadas ao futebol. Então é como se o executivo de futebol fosse o responsável pelo futebol e o CEO fosse o responsável de uma forma mais macro, né, de uma organização do clube como um todo. Bom, o Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, já falou sobre a vinda desse CEO e que ele será meio que direcionado para o futebol. Então acredito que o Papelim deva ficar com o departamento de análise de desempenho de mercado, especificamente e exclusivamente trabalhando nas contratações, trabalhando nos contatos e trabalhando também nas rescisões, enquanto que o CEO vai lidar com a parte de logística, a parte de do dia a dia mesmo
do clube, do funcionamento, do bom funcionamento do dia a dia do clube em relação ao futebol. Acredito que seja essa a função, acredito que seja essa a diferença entre as duas funções e o que vai ser executado por essa pessoa que ainda vai chegar. Bom, vamos aguardar também para ver o que essa pessoa realmente vai fazer. A definição é essa que eu acabei de trazer para vocês. Agora, se é isso realmente que vai acontecer, é uma outra história. Bom, o Diogo Puget, no grupo da Ascom do Clube do Remo, soltou o áudio, né, da entrevista. Essa entrevista que deve estar na íntegra na Remo TV, uma entrevista de 30 minutos, tá? Ele soltou o áudio da entrevista, eu ouvi esse áudio, muita gente já ouviu, já colocou também nas redes sociais, e ele selecionou alguns tópicos, isso foi muito bacana, onde foi falado sobre o sócio-torcedor, a liga, né, perguntaram sobre a escolha, o planejamento 2025, contratações, investimentos, Série B, CT, Copa Verde, Parazão, acordo, justiça, patrocínio e outros assuntos relacionados. Bom, o Tonhão, não só o Tonhão, mas também o Glauber e o Milton falaram sobre tudo isso, e até o Gustavo também, né? Falaram sobre tudo isso, sobre todas essas situações. Bom, o Tonhão falou sobre, o Glauber falou sobre sócio-torcedor, falou do que já tem hoje de parceria e do que pensa fazer, inclusive numa possível mudança de nome, para que essa mudança de nome também traga novos ares. Ele falou sobre isso, trazer novos ares a respeito do sócio-torcedor e também buscar novas parcerias. Essas parcerias que aqui já estão, inclusive ele mencionou a parceria do Zé Delivery, que é uma parceria nacional, e aí pretende-se trabalhar mais a nível de sócio-torcedor semestral a partir do ano que vem, não o anual como foi trabalhado esse ano. Esse ano foi dada atenção a um sócio-torcedor anual, e ano que vem a intenção é dar a atenção ao sócio-torcedor semestral, para que isso possa se fortalecer durante toda a temporada de 2025. Bom, vamos ver o que ainda vem por aí, mas o departamento comercial já trabalha nesse sentido. E aproveitando também a deixa, né, o Glauber também falou sobre o trabalho de patrocínio, de buscar novos patrocínios, né? Falou do patrocínio Master, que é o Bampará, o governo do estado na figura do Bampará, que é o que vai na camisa, né? Mas falou sobre patrocínios que podem aí acontecer, que podem chegar. Ele pretende duplicar o valor, né, que seria o da camisa, que hoje, se eu não estou enganado, ele falou que era em cerca de 3 milhões. Ele pretende dobrar isso, ou é de 5 milhões e pretende dobrar, alguma coisa nesse sentido. Mas a intenção do Clube do Remo, a intenção do Glauber, enquanto pessoa à frente do departamento comercial, é fazer com que a valorização da camisa do Clube do Remo, do escudo do Remo, da marca Clube do Remo, continue a todo vapor. Bom, a gente vai aguardar também para ver o que pode aparecer de patrocínio e de parceria para o Clube do Remo agora em 2025, já que vai disputar a Série B e a visibilidade aumenta muito nesse sentido. E aí foi falado sobre as ligas, né? O Tonhão falou sobre as ligas, o Milton Campos, eu acho que falou sobre as ligas, sobre essa questão de ainda não ter definido qual será a liga, não ter definido qual vai ser a parceria que o Clube do Remo vai buscar, se é a LFU, se é a Libra. Isso ainda está em estudo, ainda está em verificação. Eu já falei em outro vídeo aqui também sobre essa questão, que até o Glauber, eu acho que foi o Glauber que mencionou, sobre a questão principalmente, né, o que estaria travando em relação à LFU seria a questão do prazo, seria um prazo muito longo, né, de contrato, enfim, e esses valores que são repassados, eles seriam muito diluídos. Então o Clube do Remo tenta aí, junto à LFU, diminuir esse prazo, mas automaticamente também já conversa com a Libra para poder depois estudar os dois casos e ver o que seria melhor. O fato é que nesse momento o Clube do Remo ainda não tem definido para onde vai, tá? Então ele ainda vai buscar essas verificações. Bom, contratações, como eu já falei no início, vou falar um pouquinho mais agora. O próprio Tonhão falou sobre contratações, dizendo que nesse momento ainda não há contratações fechadas e que só são divulgadas a partir da assinatura do contrato. Até antes disso, o que ele falou inclusive isso, né, que o que sair
que for fora das redes sociais, né, dos canais oficiais do Clube do Remo, é tudo boato, é tudo fake, né? E só é para o torcedor azulino acreditar no que vai sair na Remo TV, no caso nas plataformas, nos perfis oficiais do Clube do Remo. Falou sobre isso, falou sobre essa questão de estarem aguardando, tem que aguardar o final da Série B e da Série A, porque tem muitos jogadores que interessam e que estão disputando ainda esses campeonatos, né? E aí, isso aí também envolve um pouquinho a questão do planejamento, essa questão de contratações, Falou de investimentos, falou inclusive do investimento na folha do Baenão, que seria em torno de 3 milhões de reais, né, por mês. Esse seria o investimento que estaria nos planos do Clube do Remo para essa temporada de 2025, e a gente vai ver aí se realmente é isso que vai acontecer. Isso normalmente é furado, porque vem um jogador que às vezes não estava nos planos, mas acaba sendo uma oportunidade de mercado, mas às vezes vem um jogador que é um pouco mais caro, então a tendência é que fique nos 3, mas isso ainda pode ser alterado e a gente também vai aguardar para ver essa situação toda, Falou inclusive também sobre a questão do CT, tem uma pretensão de buscar investimentos direcionados ao CT, de melhorias estruturais principalmente. Então o CT já é uma preocupação e ele vem sendo olhado nesse sentido, e a tendência é que em 2025, com algumas oportunidades que podem acontecer aí de entrada de recursos no Clube do Remo, parte desses recursos possam ser direcionados ao CT, para que o CT se torne finalmente uma formação, um lugar de formação de atletas. Essa é a intenção do Clube do Remo para 2025. Formar atletas, mas formar de verdade. Não só pegar uma bola, botar todo mundo no campo e botar para jogar. Não. Formação de atletas, acompanhamento de perto com esse atleta. Então, essa é a intenção do Clube do Remo para 2025 em relação ao CT. E já tem algumas coisas em andamento em relação ao CT, já tem algumas coisas acontecendo em relação ao CT, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais lá para frente. Deixa tudo se concretizar um pouco mais e eu trago para vocês. Ele falou sobre a Copa Verde, sobre a questão da Copa Verde não ser atrativa, inclusive os clubes goianos já desistiram, né, da Copa Verde, e ele fala sobre essa não atratividade, espera que realmente em 2025 a coisa melhore em relação à visibilidade da Copa Verde, porque querendo ou não, ela fica bem no meio ali entre metade do Campeonato Paraense para o final até o início da Copa do Brasil. Então ficam às vezes três campeonatos sendo disputados ao mesmo tempo, e isso prejudica um pouquinho na preparação. Então falou sobre isso também e espera que isso aconteça de uma forma melhor. Falou sobre o Parazão e que a preparação para o Parazão ela sempre vai ser buscando o título. O Milton falou sobre isso, a intenção do Remo sempre é buscar o título. Não vem acontecendo nos últimos 2 anos, mas que em 2025 a coisa vai ser melhor, se Deus quiser, e que vai, né, conseguir aí mudar esse panorama recente do Clube do Remo, que é negativo. Então é isso, gente, foi basicamente isso que foi colocado na reunião, na coletiva. Foi uma coletiva mais longa, como eu já falei, de 30 minutos. Se você quiser saber com detalhes, eu recomendo que você vá no canal da Remo TV e que assista lá com mais detalhes, mas resumindo, foi isso que foi abordado. Então, como eu já falei para vocês, né, trazer um pouquinho dessas informações, dessas situações em relação a tudo isso. Só mais um detalhezinho antes da gente encerrar o vídeo. Eu falei que, eu não sei se foi hoje ou foi ontem, poderia haver aí o anúncio do Léo Lang. Pelo que chega para mim, o Léo Lang estaria aí praticamente fechado, mas pelo menos o que dá a entender é que não chegou a assinar ainda, já que o Clube do Remo só anuncia com a assinatura por parte do atleta. Então, aguardar mais um pouquinho, alguns detalhes podem estar sendo aí verificados para que haja essa assinatura. Então,
pode ser que a qualquer momento a gente tenha aí mais anúncios de renovações dentro daquela listinha que eu coloquei nas redes sociais, beleza? É isso, gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e que deixe o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Valeu, galera, um grande abraço, eu vou ficando por aqui, uma ótima noite a todos vocês e fui!